Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia da nossa leitura no Evangelho de João. Se você está acompanhando, já deixa um like aí, comenta alguma coisa, curte o vídeo, eu não sei onde você está assistindo. Eu estou disponibilizando isso no YouTube, no Facebook, no Instagram. Compartilha esses vídeos para que mais pessoas possam ser inspiradas a conhecer a palavra do Senhor. Amém? Hoje nós vamos ler aqui a partir do capítulo de número 3 do Evangelho de João. E eu quero te dar uma dica de oração. Quando você for ler a palavra, quando você for ler a Bíblia, você pode orar aqui o Salmo 119, aqui no verso 18, Salmo 119, verso 18, tem um versículo que diz assim: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da sua lei. Então que essa seja a nossa oração. Senhor, abra os nossos olhos para que nós possamos ver as maravilhas da sua lei. A lei do Senhor é a palavra dele e as maravilhas dele estão todas aqui dentro. E eu quero te apresentar elas através do Evangelho de João. Então, vamos lá para mais um dia de leitura. Pegue aí um copo de café, sente-se, fique à vontade. Se você pode fazer isso, se não, coloca aí seu fone no ônibus, no trem, onde você estiver, para que você possa me acompanhar nessa leitura aqui. Amém? Então vamos começar a leitura aqui no Evangelho de João. Verso 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E perguntou Nicodemos: como pode alguém nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Aqui Jesus está falando do batismo, o batismo nas águas e o batismo no Espírito em Jesus. No verso 6 ele continua: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E perguntou Nicodemos: como pode ser isso? E disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho do unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Uau! Aqui Jesus está dando um tapa na cara de Nicodemos, porque Nicodemos é líder em Israel, ele é sábio em Israel e é mestre em Israel, e ele escolhe se encontrar com Jesus de madrugada, nas trevas, à noite, na hora que ninguém está vendo. Então quando Jesus fala assim, aquele que pratica o bem, que pratica a verdade, esse pratica essas coisas na luz, para que todos vejam que o que ele faz é da parte de Deus, e é assim que a nossa conduta deve proceder. No verso 22 ele continua: depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia.
onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiam a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, que é Jesus, do qual testemunhastes, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. A isso, João respondeu: Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Essa é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Aqui nós aprendemos que aquele que aceita a Jesus, aquele que aceita a salvação em Jesus, este confirma que Deus é verdadeiro. Então é impossível uma pessoa falar que crê em Deus e não crê em Jesus. Aqui nós testificamos que isso é impossível, porque o próprio profeta, o João Batista está falando aqui, aquele que crê em Jesus, esse testifica que Deus é verdadeiro e confirma que Deus é verdadeiro. Então aqui já tem outra desmistificação, né? Não, eu creio em Deus, mas esse papo de Jesus não cola muito. Tá errado. Então, se você crê que Deus existe, é necessário que você creia que Jesus é Salvador da sua vida. Amém? Então, se você chegou até aqui, não esqueça, hein? Curte, comenta, compartilha. Vamos juntos desbravar esse evangelho incrível. Amém? Deus te abençoe.